já de volta ao Vivo em Cores com o seu programa Vida e Saúde. E sem perder muito tempo, hoje estamos falando sobre câncer de mama. Conosco uma das maiores autoridades do tema que esse Brasil conhece, o Dr. Renato Torresan, mastologista e ginecologista. Presidente de um monte de coisa, doutorado um monte de coisa, viu gente? Está aqui hoje, aceitou nosso convite brilhantemente, carinhosamente e com toda a pedagogia, está nos ensinando aí como o que é e como se prevenir também dessa doença chamada câncer de mama. Doutor, tem uma galera aqui acompanhando o programa, o padre Givanildo acompanhando, o seu Avelar, Fátima, Camargo, a Bruna Lohane, todos lá de Petrolina, lá em Pernambuco, acompanhando, parabenizando o programa, está maravilhoso, colocou não sei quantos asas de maravilhoso, viu? Estamos aí esperando, né, o Frei para novembro Nossa Senhora Aparecida, Retiro dos Jovens, claro que sim, vamos lá, graças final de semana. E ela está perguntando, pessoas da minha família já tiveram câncer de mama, quando há casos na família que é grupo de risco, qual a idade, a gente falou no bloco anterior, mas qual a idade, pergunta a Bruna, mais correta para se começar a fazer os exames? É a Bruna Lohane, lá de Petrolina, lá em Pernambuco, a Bruna Palito também chamada, doutor. Tá, excelente, essa pergunta é muito boa. Existe uma recomendação, veja só, ela não é baseada em dados científicos, mas é uma recomendação de conduta adotada em muitos locais do mundo. Se você tem um parente de primeiro grau com câncer de mama, você deve iniciar o seu rastreamento com mamografia, com ultrassonografia complementar, se for o caso, cerca de 10 anos antes da idade em que esse parente teve o câncer de mama. Então, por exemplo, se a sua mãe, se a sua irmã teve câncer de mama aos 40 anos, você deveria estar começando o rastreamento aos 30. Quando você não tem um parente de primeiro grau, mas tem vários casos na família de câncer de mama, é uma família de alto risco, mas não de parente de primeiro grau, você deve iniciar o rastreamento aos 35 anos de idade. Isso é uma recomendação, basicamente, que é mundial. Doutor, só avisar que nós estamos em outubro, o Outubro Rosa, prevenção de câncer de mama, saúde da mulher. Em novembro, mês que vem, novembro, é o Novembro Azul, prevenção aí, saúde do homem. E nós vamos ter aqui também no programa o doutor Ubirajara Ferreira, que vai falar sobre câncer de próstata, saúde do homem. Olha que interessante. Por que eu disse isso? Porque aqui o José Rocha mandou um e-mail aqui, interessante. Olá, Frei, moro em Camaçari. E falou assim, o meu cunhado faleceu de câncer de mama há 10 anos. Ou seja, homem também morre de câncer de mama, doutor. Se não se cuida, morre Sim. também. Né? Olha que interessante, é um dado interessante, um alerta, viu? Sinal vermelho. A Maria Aparecida Silva Guilherme, de Juiz de Fora, Minas Gerais, obrigado, dona Maria Aparecida, ela terminou a radioterapia no final de abril, doutor. Ela gostaria de saber o cansaço, ela sente um cansaço. Ainda, esse cansaço que ela sente, pode ser efeito dessa radioterapia, doutora? É a Maria Aparecida. Olha só, Maria Aparecida, a radioterapia, ela costuma ter alguns efeitos colaterais que são bem desagradáveis. Né? O principal deles é a radiodermite, ou a queimadura que ocorre na pele e mesmo na mama, né? Naquela região irradiada. Isso pode cursar com dor, eventualmente algumas feridas podem ficar expostas e acaba causando muito incômodo. As mulheres referem, quando estão fazendo a radioterapia, um certo mal-estar, né? Mas o tratamento é local, né? Se você fez a quimioterapia previamente à rádio ou posteriormente a ela, deve ser é mais frequente que seja secundário à quimioterapia. Algumas drogas têm toxicidade renal, toxicidade cardiológica, sequelas que podem ficar por muito tempo. Isso é mais frequente com a quimioterapia do que com a radioterapia, que é basicamente local o tratamento. Doutora Maria da Glória Castro Leonel, de Sarutaiá, São Paulo, já estive lá rezando missa, viu? Obrigado, dona Maria da Glória, Deus abençoe a senhora, viu? Quem faz tratamento de tireoide corre o risco de desenvolver o câncer de mama? Tem alguma correlação, doutor? Tireoide, câncer de mama? Pergunta a nossa amiga Maria da Glória. Olha só, Maria da Glória, de maneira geral, não, né? Agora, alguns estudos científicos têm mostrado alguma associação naquelas famílias que têm vários tipos de câncer, inclusive tireoide, com mama. Mas, de maneira geral, o histórico de câncer de tireoide não te faz uma mulher de alto risco para câncer de mama. A Eliette Maria Bueno de Oliveira Pinto, de Campinas, obrigado, dona Eliette, Deus abençoe a senhora. Para uma mulher de 33 anos, se caso sentir desconforto no seio, fazendo o ultrassom é suficiente? É preciso realmente fazer a mamografia? Pergunta a Eliette, doutor. Não, veja só. Desconforto
nas mamas, né, geralmente nessa faixa de idade, isso como nós falamos no outro bloco, né, tem muito a ver com a questão hormonal, com a questão cíclica hormonal. Na grande parte dos casos, nenhuma ultrassonografia, uma consulta médica, um esclarecimento, um exame físico, se necessário, ultrassonografia. Isso não é uma indicação de mamografia, né? A ultrassonografia é um exame que é muito factível, ele é muito utilizado, ele resolve muita coisa, né? Principalmente nessa faixa de idade, mas isso não é uma indicação realmente de mamografia. Doutor, vamos às ruas. O povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Oi, meu nome é Edneia. Eu gostaria de saber quem poderia fazer essa cirurgia plástica para reconstruir a mama. Entrou num tema que eu já ia falar agora, doutora. Assim, de repente, o médico detectou câncer de mama. E aí está lá. Ou a pessoa, né, o médico oferece, né, duas opções. Ou a pessoa se trata do câncer de mama e para se tratar, às vezes, em alguns casos, né, tem que tirar a mama, né? Mas a gente sabe que isso para a mulher é muito doloroso, né? Porque queira ou não queira a questão estética, enfim, a mama para a mulher. Ou seja, e daí, doutor? Vai ficar sem uma das mamas? Existe reconstrução? Como é que é feito o processo? Pois é, a reconstrução mamária, seja ela parcial ou total, né, depende da cirurgia que foi feita, ela hoje em dia é uma etapa fundamental no tratamento do câncer de mama. Inclusive é lei hoje no Brasil, né? Todo serviço que trata câncer de mama obrigatoriamente tem que oferecer também a reconstrução mamária, né? Veja só, então existem algumas indicações. Algumas vezes a mulher deve postergar essa cirurgia de reconstrução mamária, mas na grande parte dos casos ela pode e deve ser inserida ao tratamento cirúrgico inicial ou aquele momento de tratamento. Aqui em Campinas, por exemplo, na Unicamp, nós oferecemos para todas as pacientes que têm indicação, que são tratadas no serviço. A reconstrução você pode utilizar próteses, pode utilizar tecidos de outros locais, como das costas, como do abdômen. Existem várias técnicas diferentes, mas no Brasil, hoje, ela tem que ser inserida no tratamento, né? Nós não podemos mais ver mulheres mutiladas aí sem as mamas, né? É claro que não vai ter mais a função, né, doutor? Ou seja, não vai ter mais a mesma função, etc., de uma mama normal. Sim. Mas pelo menos assim, a reconstituição, o volume, tudo isso pode ser feito. Sim, mas a técnica cirúrgica tem melhorado muito e hoje em dia é possível, na grande parte dos casos, um resultado cosmético assim, muito satisfatório. Olha que muito interessante, está vendo? Hoje é lei, então isso é lei já? Isso é lei, isso Olha, é lei. Maravilha, mais uma conquista, mais um avanço, né? Maravilha, graças a Deus. Ô, doutor, aqui, ó, a Ana Paula Barbosa, de Batatais, São Paulo, obrigado, Ana Paula. Nunca tive nódulo nas axilas e após minha gestação, meu médico informou que havia surgido saliência de glândulas mamárias embaixo das axilas. Gostaria de saber se é normal ou devo me preocupar com isso? Pergunta a nossa amiga Ana Paula Barbosa. Não é normal, mas é muito comum. O que acontece? Na fase da embriogênese, quando o embrião está se formando, existe uma série de regiões no corpo chamada de crista láctea, né? Quer dizer, que é uma região onde começa a se desenvolver tecido mamário, glândula mamária. Começa na axila, nessa região da mama, abaixo da mama, próximo à raiz da coxa, etc. Com o desenvolvimento do feto, essas regiões todas se atrofiam e acaba permanecendo essa região no tórax, que vai originar as mamas. Algumas mulheres têm esse pequeno defeito aí, um resquício de glândula mamária na região da axila, que é mais comum. Pode ser em outros locais, mas mais comum na axila. E quando a mama está se desenvolvendo, numa época aí de gravidez, aquela região também se desenvolve. Na grande parte dos casos não há nenhum problema, a não ser incômodo. Mas em algumas situações, quando a mulher começa a amamentar, aquilo pode se encher de leite também e causar um desconforto muito grande, muito grande. E, eventualmente, seja necessária uma cirurgia que deve ser feita depois desse período, porque pode aumentar volume, ter um desconforto, acaba sendo incômodo, tem incômodo social, pode ficar feio. Mas, assim, o problema maior não é glândula mamária como a glândula dessa região, só que na região da axila também. Doutora Josinete, de 38 anos, obrigado Josinete, mandou um WhatsApp aqui, olha, participando também. Ela fez biópsia de um nódulo de 1 centímetro e o resultado foi fibroadenoma. Ela gostaria de saber se é necessário fazer cirurgia futuramente? Pergunta a nossa amiga Josinete, doutor. Tá ok. Josinete, fibroadenoma é o nódulo benigno mais comum
que pode ocorrer nas mamas, tá? Não há nenhuma indicação de cirurgia, ainda mais com nódulo de 1 centímetro. Nós indicamos cirurgia nesses casos, naqueles nódulos em que onde ocorre incômodo, se você tiver dor, né? Um nódulo com 1 centímetro dificilmente vai causar dor, a não ser que ele fique numa região muito superficial, perto do mamilo, ou numa região onde o teu sutiã fique batendo em cima, mas geralmente fique tranquila, né? Ele pode crescer um pouquinho, não tem nenhum problema, mas se ele atinge dimensões acima de 2, 3 centímetros, costuma levar incômodo, você vai querer retirá-lo. Doutora Érica Amorim, obrigado Érica, que mandou também a pergunta pelo e-mail. O programa está maravilhoso, parabéns, doutor. E ela diz assim, eu tenho 34 anos, fiz a cirurgia do nódulo de mama direita, pesando 13 gramas e medindo 3 por 2,9 por 2,3, doutor. 3, 2,9, 2,3. No exame microscópico deu neoplasia benigna e conclusão, fibroadenoma mamário. Porque sou mãe, amamentei até 1 ano a filha. A dúvida, por que os nódulos, né? Por que os nódulos? Ela que é de Pernambuco, cidade do interior, Passira. Érica, né, doutor? E aí? É a mesma situação da pergunta anterior, só que o nódulo tinha 3 centímetros e costuma incomodar, né? E por isso, acho que talvez tenha sido retirado. O porquê que a formação desses nódulos é difícil, eu não sei te dizer qual é a causa. É uma predisposição das tuas mamas de formar esses nódulos, né? Assim como pele de algumas pessoas formam mais lesões, formam mais cistos renais, cistos de fígado, etc. Não existe um motivo específico para isso, né? Mas é muito comum. E quem tem um nódulo benigno pode ter vários nódulos benignos, 5, 6, 7, 10, 20. Isso, na grande parte dos casos, não causa nenhum problema. Doutora Gisele Mendes, de Porto Feliz, obrigado Gisele pelo carinho, pela participação. Ela está dizendo assim, o senhor já falou da prótese de silicone, etc., já entendi isso. Mas assim a pergunta, ela pode prejudicar a visualização de tumores quando se faz a mamografia? Pergunta a nossa amiga Gisele. Pode, Gisele, pode prejudicar a visualização. Por isso, quando a mulher que usa prótese mamária, né, vai fazer mamografia, existem algumas incidências diferentes daquelas convencionais, onde o médico pode tentar enxergar de maneira melhor a mama. Mas pode prejudicar sim, e muitas vezes são necessários alguns exames complementares além da mamografia. A mamografia sozinha, em alguns casos, pode ser insuficiente. O importante é que se você tem prótese mamária, isso é uma coisa muito comum hoje em dia, vai fazer mamografia, o exame tem que ser confiável, né? O exame tem que enxergar a mama de maneira mais abrangente possível. E, se necessário, você pode complementar essa avaliação com outros exames, como ultrassonografia e, eventualmente, situações muito específicas da ressonância magnética. O Rafael Silva, obrigado Rafael pela participação. Ele tem 23 anos e estou sentindo dores nos seios. O Rafael, sempre quando aperto sai um líquido, né? Isso é normal ou devo me cuidar? O Rafael perguntando, doutor. Isso não é normal, Rafael. Você precisa fazer uma avaliação. A causa mais comum de dor, de aparecimento de volume mamário no jovem, no homem, é a ginecomastia, que ocorre até os 18 anos de idade, e depois disso, no adulto, a causa geralmente é medicamentosa. Então, dá uma olhadinha se você não usa nenhum medicamento. Tem vários medicamentos que podem estimular o crescimento da mama e, eventualmente, secreção. Os mais comuns no dia a dia são as drogas anabolizantes, que muita gente usa nas academias de ginástica hoje em dia, mas alguns neurolépticos, alguns antihipertensivos, alguns medicamentos para dormir, para queda de cabelo, podem desenvolver também a mama, isso é causa de dor. Mas se você tem secreção, homem com secreção mamária, dá um pulinho no seu médico, dá uma conversadinha, porque isso pode ser alguma coisa mais importante. Não entre no desespero, mas também não descuide, viu? É um toque que o médico está dando, um toque, viu? Arlinda dos Santos Azevedo, de Carapicuíba, obrigado Ana Linda, Deus abençoe. Descobri uns caroços na axila, fiz o exame e deu 97% de ser câncer de mama. Nos meus resultados, deu que era câncer oculto. Existe câncer oculto? Como é? E que procedimentos a ser tomados? É que o senhor falou que fica lá atrás escondidinho, doutor? Sim. É a nossa amiga Arlinda. Existe sim. Câncer é chamado de câncer oculto de mama. O que é isso? O diagnóstico geralmente é feito, o câncer ele começa na mama, a doença vai crescendo na mama e pode se disseminar para outros órgãos. Geralmente, o primeiro local pelo qual ele se dissemina são os gânglios na região da axila, que já comentamos aqui. Então, esses gânglios ficam aumentados e tomados por células de tumor. Em algumas situações, que são muito raras hoje em dia, não se encontra tumor na mama, e se encontra tumor na axila. Então, o que se faz? Uma biópsia.
E temos que saber se essa biópsia é compatível com o tumor de mama ou não. Por quê? Alguns outros tumores de outros órgãos, por exemplo, pulmão, de estômago, de tireoide, podem eventualmente decursar com metástase, com disseminação para axila também. Então tem que ser feita uma biópsia, essa biópsia vai analisar, isso é um câncer de mama ou não? Ou parece um câncer de mama ou não? Se sim, tem que se esgotar as possibilidades de exames mamários com ressonância magnética, etc. E se não tiver nada na mama, vai tratar como se fosse um câncer de mama, mas muitas vezes tem até a operar a mama. Quero mandar um abraço ao Moisés Tenório Azevedo de Gravatá, lá em Pernambuco. Obrigado, Moisés. Deus abençoe. Saudade de você aí. Manda um abraço para o Frei Rinaldo, está reativando o cadastro aqui. Deus abençoe, Moisés. Fica tranquilo, vou mandar os programas de rádio. Você sempre está pedindo programa de rádio, vamos te mandar também. Muito obrigado aí por voltar à família aqui da TV Século XXI da Associação, viu? Ô, doutora Marisete de Paula, de Capinzal, Santa Catarina. Obrigado, Marisete. Ela tem 45 anos e faz tratamento de crono no intestino. E quero saber se há possibilidade de ter câncer de mama. Aí a nossa amiga Marisete, doutor. Acho que é a doença de Crohn a que ela se refere, né? Que é uma doença inflamatória intestinal, não há relação com o câncer de mama, né? Desses outros tumores, aquele que mais se correlaciona ao câncer de mama é o câncer de ovário. A mulher que tem um câncer de ovário, ela deve se preocupar muito mais com as mamas. Olha que maravilha, gente. Quantas informações. Vou ter que chamar um intervalo, na sequência temos mais um bloco ainda. Aquelas dicas, tratamentos, enfim, o que a medicina está oferecendo hoje, além daquelas informações valiosíssimas que o Dr. Renato vai oferecer para você. Quer saber isso e muito mais? Além, é claro, do nosso momento de oração. Isso não pode perder. Daqui um pouquinho a gente vai para o intervalo, a gente volta já com o seu programa Vida e Saúde.